Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Science Cast. O meu nome é Vasco Matos Trigo. No Science Cast nós conversamos com um cientista para sabermos quem é e o que faz. Quem é hoje é Glória Pinto, que é bióloga, tem um doutoramento em Biologia pela Universidade de Aveiro, onde é, aliás, professora e é investigadora no CESAM, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar. Tem mais de uma centena de artigos publicados e um dos focos da investigação que desenvolve no CESAM prende-se com incêndios florestais. Já vamos falar disso. Vamos também falar de insetos comestíveis. Glória, muito obrigado por estar connosco. É biólogo. A biologia é um campo enorme. O seu foco como eu disse, incêndios florestais, depois também outro foco. Porquê é que escolheu este foco? Olá, Vasco, grata por estar aqui, um gosto estar consigo. O foco, efetivamente, não é propriamente incêndios florestais, mas o stress de um modo generalizado. Ou seja, eu trabalho em fisiologia vegetal, com foco em fisiologia do stress, e neste caso os incêndios florestais é um Provocam stress na planta. Mas também provocam das pessoas, mas enfim. Exato. E o que é que se estuda? O que é o seu dia-a-dia? Como é que faz essa avaliação? Da fisiologia do stress? Sim. É assim, o primeiro desafio é realmente perceber como é que as plantas funcionam, ou seja, o objetivo de quem estuda a fisiologia vegetal é perceber a função das plantas, como é que elas percepcionam, como é que elas sentem e como é que elas se adaptam. Esse é o maior desafio realmente da fisiologia vegetal. Não só na perspectiva de saber isto, da perspectiva de ciência fundamental, mas também numa perspectiva de encontrar realmente soluções, que é algo que hoje em dia é uma prioridade. Mas as plantas, os vegetais, há uma enorme variedade. Estuda alguma variedade em especial? Porque a reação com certeza que não é igual para todas as plantas, não é? Sim, efetivamente, é verdade. Dentro da biologia das plantas, eu foco-me nas espécies florestais. Em particular, as espécies mais representativas do nosso território continental, como, por exemplo, o sobreiro, o eucalipto, o pinheiro, realmente aquelas espécies que não só em termos económicos, mas também em termos sociais e ambientais são bastante importantes para a economia do país e para o próprio ambiente e para a sociedade de um modo geral. Quando há os incêndios florestais, nós sabemos que os eucaliptos e os pinheiros, nomeadamente, são férteis, digamos assim, mas depois há também outras espécies, algumas são consideradas invasoras, inclusivamente, não é? Há diferenças grandes, há vantagens em ter outras espécies, em ter diversidade. O que é o melhor para ter? Bem, o melhor para ter é a diversidade, sem dúvida. A biodiversidade permite realmente a seleção. Se não houver biodiversidade, também não podemos selecionar. Além disso, permite uma panóplia de respostas diferenciais consoante os desafios a que a floresta é colocada, não é? E que não são sempre uniformes. Se tivermos uma monocultura, a resposta será diferente realmente de uma floresta mista, que seria, de facto, o ideal. Mas, efetivamente, sim, a biodiversidade é o desejável, nem sempre é possível. Mas deve-se trabalhar nesse sentido. Porque há depois os aspectos económicos também, não é? Que têm que ser balanceados, não é? Nós, quando falamos em sustentabilidade, na minha opinião pessoal, acho que não devemos pensar só em ambiente. A sustentabilidade tem 3 pilares: o social, o ambiental e o económico, e temos que trabalhar com os 3. Nenhum deles pode ficar descartado. Não podemos ser fundamentalistas. Exatamente, não é? É isso mesmo. Mas às vezes há movimentos das populações que pegam num aspecto e focam-se muito nesse aspecto e são reivindicativas. Como é que se gera isso? As políticas, ao fim e ao cabo, estamos a falar da definição de políticas florestais também, não é? Sim, estamos a falar de políticas florestais. Acho que tudo devia ter como base uma boa informação, factos. Exatamente. E acho que há muita desinformação, exatamente para alimentar às vezes esse alarido social, faz muita desinformação e as pessoas deviam realmente focar-se nos factos. Em termos de políticas florestais, neste caso, públicas, é um problema. Portugal tem características muito próprias. A floresta portuguesa é caracterizada por pequenos terrenos, pequenas propriedades. Isso realmente torna a gestão da floresta bastante complexa. Aliado ao facto de realmente do abandono das ações florestais e do setor florestal,
às vezes também não se valorizar o facto de se valorizar o produto florestal. E agora as alterações climáticas, obviamente que não tornam propriamente a floresta, não puxam pela competitividade daquilo que seria o potencial florestal nacional, sem dúvida. Mas sim, factos seria importante e acabar com a desinformação que às vezes é trazida. E qual é o papel dos cientistas, o seu papel em particular, nessa informação da população? Deve haver mais envolvimento? Devia haver mais envolvimento. Aliás, a sua presença neste podcast tem bem essa função, não é? Sim, eu acho que sim. Nós temos trabalhado, devíamos trabalhar mais com a comunidade. Nem sempre eventualmente temos as ferramentas nem o tempo necessário para o fazer. Mas é um aspecto muito importante quanto a mim. E sobretudo ajustar esta comunicação daquilo que nós fazemos no laboratório e torná-la perceptível, de facto, a quem está lá fora, à comunidade, que realmente, no fundo, é quem vai ser a mais-valia depois das soluções que nós estamos a encontrar, porque são eles que as vão usar, não é? Efetivamente. E isso é importante trabalhar, na minha opinião. Sim, acho que é um aspecto que acho que há a melhorar nas universidades, sem dúvida. E acho que nesse aspecto, este programa é tentamos meritoso dar por o isso. nosso contributo, não é? Exato. Mas, voltando um bocadinho ao terreno, digamos assim, ao seu dia-a-dia, o que é que faz? Vai aos locais, recolhe plantas e analisa-as no laboratório? Como é que funciona essa investigação? O meu dia-a-dia começa por todos os dias ter que fazer 80 km para ir trabalhar, primeiro, porque eu moro na Figueira da Foz. E esclarecer que eu trabalho essencialmente com pequenas plantas, não propriamente com plantas de campo. Árvores. Com árvores adultas, exatamente. Ou seja, eu faço um trabalho mais ajusante, por assim, mais amontante neste caso, peço desculpa, amontante. Sim. Ou seja, na fase da produção da planta, naquilo que no fundo vai depois dar origem à floresta. Ou seja, nós o que fazemos é vários ensaios, quer em condições controladas, quer em colaboração com alguns intervenientes, com alguns produtores florestais que têm estúfidas e que produzem, comercializam plantas. Trabalhamos muito já também mais no sentido de prova de conceito para dar aquele salto de fora da universidade para realmente algo mais operacional, mais realista. E nessa perspectiva é nisso que nós vamos fazer. Fazemos uma série de ensaios em câmara climática, dependendo daquilo que estamos a estudar, se é a seca ou se é a temperatura, desenhamos o nosso ensaio e depois fazemos realmente um conjunto de análises fisiológicas que me permite conhecer a função da planta, desde a principal função de todas, que é a fotossíntese, não é? Que toda a gente sabe, as relações hídricas e outras funções que a planta tem e que usa para se adaptar, porque temos que ter esta consciência, e às vezes falta um bocadinho esta consciência que as plantas, ainda que sejam organismos sésseis, não é? Na maior parte dos casos, a não ser que no caso da câmara climática ande com o vaso de um lado para o outro, já os torna mais ou menos móveis, mas não é o caso na maioria dos casos, não é? Ou seja, nessa perspectiva, elas têm uma capacidade de resposta, uma capacidade de se adaptar e desenvolver um conjunto de estratégias de defesa e de sinalização que realmente são espetaculares, não é? Elas queixam-se. Elas queixam-se, efetivamente, nós é que não ouvimos. Eu costumo brincar com os meus alunos a dizer isso mesmo. Elas realmente queixam-se, vocês preocupem-se é quando eu as começar a ouvir. Sei lá, com a inteligência artificial qualquer dia temos plantas a falarem connosco. Mas, portanto, não basta olhar para elas, não é? Não basta olhar para as plantas. Isso também é importante, seguramente, mas depois há análises mais químicas. Sim, mais finas, não é? Obviamente que o olhar é o primeiro parâmetro, é a primeira coisa que nós devemos fazer, observar. Aliás, isso faz parte de qualquer ferramenta de qualquer cientista, observar e avaliar, não é? E esse será o primeiro momento. Uma planta em stress normalmente direciona as suas defesas as suas energias mais para a defesa e menos para o crescimento. Por exemplo, vemos logo que uma planta, na maioria dos casos, deixa crescer, não é? Ou cresce menos. E depois, obviamente, para além destas análises fisiológicas que nos dão determinadas características das plantas, vamos um bocadinho mais ao fundo, vamos à parte molecular, não é? Vamos tentar fazer aquilo que, no fundo, é a ligação entre o genoma, o background genético, o potencial da planta e aquilo que ela poderia expressar. E aí analisamos, quer a transcritómica, quer outras tecnologias moleculares, como a metabolómicas, que nos dão muita informação de todas as vias de sinalização que estão realmente ativas na planta. Falou há pouco da colaboração, digamos assim, de produtores que têm estufas. Eles depois beneficiam também dos vossos resultados? Isto é, essa relação academia-sociedade,
com o aspecto económico, como é que funciona, como é que está a funcionar em Portugal? Em Portugal, Os produtores estão sensíveis à os necessidade produtores de... são sensíveis. Os produtores têm muita necessidade desta colaboração, sou sincera. Há uma série de legislação europeia que foi emanada, por exemplo, em relação à impossibilidade deles usarem, por exemplo, agroquímicos. E realmente lá dos gabinetes lançam estes regulamentos e estas leis, mas não lançam as alternativas. Sim. E é assim, eles têm que continuar a produzir, né? E cada vez mais é exigido que eles produzam mais, porque há muitos projetos de reflorestação e da florestação em curso e não há realmente planta para entrega em Portugal. Não sei se há muito bem esta noção. Falta planta para entrega, há muita procura de planta. Há falta de semente, que é uma coisa curiosa e que pouca gente sabe. Mas há uns bancos germobancos, penso que é assim que se Sim, chama. mas não são suficientes. Não são suficientes para a demanda de material que realmente está a ser exigido até para responder à questão dos fogos, como disse, e à reflorestação. Efetivamente não está a ser dada a resposta. E depois esta questão, que eles precisam de soluções alternativas àquelas que a legislação vem impedir, o uso de agroquímicos, e no nosso caso, na investigação, nós temos ali realmente um papel muito importante, quer na seleção, às vezes dos clones ou das variedades mais resilientes, mais resistentes, que os podemos apoiar nisso, que é realmente na produção de alternativas de biofertilizantes, de indutores de resistência da planta, que possam promover a produção em viveiro de forma mais sustentável e mais competitiva e até mais economicamente mais rentável. E porquê é que não há essa atividade? Porque é uma atividade aparentemente seria rentável. É por falta de informação, é por falta de interesse dos produtores, é por falta de financiamento? Quais são as razões que podem levar a isso? O Vasco Várias, gosta com de pegar em questões sensíveis. Pois. Acho que há um conjunto de fatores. Eu identificaria dois. A falta de financiamento será certamente um dos maiores problemas que nós temos na investigação e na ciência que se faz em Portugal. A manutenção desse financiamento que nos permita realmente estabilizar equipas, estabilizar ideias, porque depois é tudo muito volátil. Hoje temos um projeto para uma determinada área, termina aquele projeto e candidatamos noutra área porque nós achamos que é para ali que está a caminhar realmente o financiamento. Isso não nos permite realmente prolongar no tempo as nossas ideias, fundamentá-las, não é? E sustentá-las e depois até realmente ter soluções mais sustentadas em termos de base científica. Estamos a falar de estabilidade ao fim. Exatamente. As carreiras de investigação, etc. Bom, falou aí das regulamentações que vêm, nomeadamente no nível europeu. As realidades são diferentes, mas também há pontos comuns, com certeza, noutros países. Como é que é essa relação com outros países? Há investigação que é feita em conjunto com unidades de investigação de outros países, europeus, nomeadamente? Nomeadamente o CESAM, e neste caso o laboratório que eu lidero, o Laboratório de Biologia Funcional das Plantas também, e o grupo com que trabalho, de um modo geral, temos grandes colaborações, efetivamente, sobretudo com Espanha. Acabamos por ter realidades muito, muito próximas e os mesmos problemas em termos florestais. E aí sim notamos que a regulamentação, apesar de ser emanada pelo mesmo sítio, que é a Comissão Europeia, depois é interpretada de maneiras diferentes consoante os países. E isso causa problemas e tem impactos diferentes realmente nos países. Nós, por exemplo, trabalhamos com um caso particular, que é o cancro resinoso do pinheiro, que é um organismo de quarentena, que em Espanha foi um problema muito grave. Aqui também é monitorizado pelo ICNF e tem que ser, não é? Para se erradicar e garantir que a doença não evolui. E efetivamente as regras em Espanha são ligeiramente diferentes das regras em Portugal. Isso para o viveirista e para quem produz plantas tem um impacto significativo, sobretudo em Portugal. Isso faz-me pensar no que é a ciência, de facto, que não são verdades absolutas, não é? Porque cada cientista ou cada grupo de investigação tem a sua interpretação. É dessa colaboração que se vai avançando no conhecimento? Porque de facto, isto não é preto ou branco, não é? É preciso interpretar os resultados que vão tendo e partilhar. Como é que funciona bem essa partilha? Ou há algumas posições muito fixas? Não, nós é que sabemos e não, vocês não sabem. Existe esse tipo de reações ou não? Eventualmente existirá,
posso lhe dizer que no meu caso não sinto não tenho essa impressão. Sim. Realmente os grupos com que trabalhamos são grupos com que trabalhamos há muito tempo. É realmente uma colaboração honesta, por assim se dizer, em que há uma real partilha das questões biológicas, de como chegar às questões. Nós aqui somos muito fortes, por exemplo, no CESAME, na parte da fisiologia, nos desenhos experimentais. Há muitos desenhos que são aqui feitos e muitas experiências que são implementadas no CESAME. Eles vêm buscar material, fazem lá a parte molecular, porque é realmente a área onde eles são mais fortes, e nós aqui no grupo temos mais essa lacuna. E realmente funciona muito bem, e isso vê-se realmente nos artigos, nos projetos e até na supervisão de alunos do doutoramento. Tem sido sempre feita realmente em colaboração com equipas, neste caso, equipas espanholas. E é assim que se faz ciência, é assim que se evolui no conhecimento, não é? Acredito que sim. Há projetos europeus onde tem estado envolvida. Pela minha pesquisa descobri aqui que é o Fire Prod, que é o fogo controlado, risco de incêndio e produtividade do eucaliptal, da investigação à prática. Fala-nos um bocadinho, porque de facto em Portugal é muito importante este aspecto dos eucaliptos, não é? O que é que estes projetos europeus, o que é que este em concreto faz? Que enquadra o vosso funcionamento? Sim, enquadra o funcionamento na perspectiva em que todos esses projetos têm uma componente com a planta e têm que perceber o que é que está a aparecer ao nível da planta, né? Após o incêndio, como é que ela regenera ou não regenera, a capacidade de regeneração, após os cortes, se há produtividade, não há produtividade. Falar em produtividade fala-se muitas vezes em fotossíntese, né? Que no fundo leva à biomassa. E é nessa perspectiva que eu entro, né? Ou seja, eu faço parte da equipa do projeto na perspectiva de perceber como é que a planta está a responder, qual é a capacidade de recuperação da planta. Porque quando falamos em fisiologia, não estamos só a falar em fisiologia do stress necessariamente. Podemos falar só na qualidade da planta, não é? E nas estratégias de fazer com que a planta produza mais e melhor. Ou seja, nós não queremos só muitas plantas, mais plantas. Hoje em dia queremos mais plantas e melhores plantas. Portanto, este projeto fala aqui de fogo controlado. O que é isto de controlar o fogo? Porque nós também ouvimos, quando há incêndios, infelizmente mais vezes do que gostaríamos, que se produzem fogos controlados. Para que é que isto serve? Nesse caso particular desse projeto, e como eu estou a dizer, não sou coordenadora desse projeto, Sim. o meu foco é uma tarefa em particular, tem um bocadinho a ver com a gestão do eucaliptal. E a gestão controlada do eucaliptal para realmente tentar rentabilizar o espaço e fomentar a limpeza do mesmo, evitando outros incêndios. E pronto, é algo que está realmente em estudo. Portanto, vale a pena, em certas situações, provocar o próprio fogo, é isso? Não lhe vou responder a isso. O meu foco, a minha tarefa é exatamente outra. Sim. É algo que às vezes tenho algumas dúvidas, sou sincera. Não sei se será a melhor abordagem, mas não seria a melhor pessoa para responder a isso. Em alguns locais, em alguns países, já não falo só de Portugal, mas falo, por exemplo, destes fogos em Los Angeles, que não foram florestais, mas também afetaram a floresta, mas também na Grécia e na Austrália surgem muitos desses fogos florestais. É inevitável que haja estes fogos. Assim, da pouca experiência que eu tenho do fogo, mas daquilo que eu vou também percepcionando dos grupos com quem colaboro, até alguns estrangeiros, o fogo acaba por ser uma coisa natural. Sim. E as alterações climáticas... Pronto, a dimensão é que às vezes toma proporções muito complexas, não é? Mas o fogo é uma coisa natural. Sempre existiu e vai continuar a existir. Tem tornado realmente dimensões muito complexas, eventualmente, em alguns casos, por falta de gestão, digo eu, não sei, mas também muito por causa das alterações climáticas, obviamente. Porque, ao fim e ao cabo, há imediatamente queixas. Pois não atuaram a tempo, pois não há meios. É normal ouvirmos esses comentários e essas queixas. Mas o facto é que há países, e já referi os Estados Unidos nomeadamente, que meios em princípio não faltam, não é? E outros países com mais recursos económicos. E lá também há incêndios. Portanto, como dizia, é um bocado inevitável. É natural o fogo, não é? Portanto, Sim. Não, sim, e acho que às não há vezes não há... soluções milagrosas para deixar de haver fogos, Claro. e se calhar nem era isso que se pretendia, Sim. não é? Eu estive, pela proximidade, estive um pouco envolvida no incêndio de 2017, que, como sabemos, Má destruiu- memória. má memória, exatamente, ali na zona da Figueira da Foz, pronto, e não há capacidade de resposta perante uma dimensão daquelas, não é? É impossível.
A carga térmica realmente quase que impede a luta. Eu acho que os nossos bombeiros e a Proteção Civil, de um modo geral, quanto a isso, acho que são guerreiros nesses momentos. E mais uma vez te coloca a questão da informação, acho eu, porque também é normal nessas situações, mas deviam mandar os aviões, mais aviões, e nem sempre é a melhor forma de combater um incêndio, porque não é possível às vezes, não é? Eventualmente, sim. E os bombeiros fazem o que podem Claro. e eles que são os técnicos, eles é que têm o conhecimento também como é que se combate o incêndio. E às vezes depois há aquele modelo na área da psicologia, quando nós sabemos alguma coisa sobre um assunto, já pensamos que sabemos muito mais, Claro. não é? E depois toda a gente fala e toda a gente diz. Uh, eu queria ainda falar sobre incêndios, um outro modelo, um outro projeto europeu, o Model Eco, que é a modelação de fluxos de ecossistemas com tempo após incêndio, com base em detecção remota de índices de vegetação e parâmetros meteorológicos. Está também envolvido neste projeto, não é? Sim, exatamente a mesma perspectiva, olhar sempre para aquilo que é o foco, que é a planta nesse caso. Isso tem um bocadinho a ver também realmente com modelação e com a integração de uma série de dados de incêndios para realmente ver o que é que são previsões e trabalhar um bocadinho nesse cenário. Portanto, esta modelação é informática, não é? É em Sim, computador. essencialmente, Portanto, sim. não é só, o seu trabalho não é só estar com as plantas, é depois trabalho também, porque os dados são imensos e só com Claro. poder computacional é que se podem gerir. Isto são projetos que têm que ter equipas multidisciplinares. Há alguns parâmetros que têm que ser recolhidos, não é? Que entram nas bases de dados e é com base nesses dados que depois vão fazer as previsões. Obviamente que nós, ou eu neste caso, que faço investigação na área vegetal, o meu papel é mais a recolha de dados e garantir que eles são validados, que estão válidos e que há ali uma série de equipamento que temos que ver se realmente estão a sair os dados expectáveis. E depois, obviamente, que há uma equipa própria realmente para fazer a integração dos dados e a análise do mesmo. E essa validação, esse tratamento dos dados é feito, como dissemos, recorrendo à informática e à inteligência artificial também? Já começa a ser utilizado ou não? Diria que sim, não é propriamente realmente o meu campo de estudo sim. todo, para já ainda, mas acredito que seja inevitável esse caminho. Porque há muitos dados, Claro que não sim, é? sim, Portanto, são grandes bases de dados enormes. e isso pode ser um avanço grande também na Obviamente. produção do conhecimento. Bom, eu já no início referi os insetos comestíveis. É uma área diferente. Como é que se mete nesta área dos insetos comestíveis? Bom, é mais um desafio e que prova realmente a multidisciplinaridade da filologia vegetal, não é? Que responde a uma série de outras áreas. E acho que é isso que mais me fascina na filologia vegetal, é esta possibilidade que eu tenho de poder interagir com outros grupos em ideias que eu, à partida, nunca faria intenção ou me passasse pela cabeça um dia vir a participar. E é o caso dos insetos comestíveis, em que há uma parte da tarefa em que não vamos propriamente comer os insetos, mas vamos usar alguns resíduos, alguns compostos produzidos pelos insetos para criar biofertilizantes. Pronto, e é nessa qualidade realmente perceber se esses biocompostos têm um papel importante na qualidade da planta, se vão promover a planta ou por outro lado até podem causar algum problema que não estejamos à espera. Mas é mais nessa perspectiva do que propriamente entrar num projeto de insetos comestíveis. Nunca comeu insetos? Não, Não? curiosamente não. Olha, eu por acaso já. E então? Achei interessante. Pronto, Estaladiços. são estaladiços. Mas há quem diga que é uma das soluções para a falta de alimentos no Proteína, mundo, não é? sim. Porque, mas, portanto, a sua investigação não tem a ver propriamente com a produção dos insetos. Não. É a produção de plantas Sim. das quais Sim, os são insetos fertilizadas exatamente com compostos que decorrem da produção dos mesmos. E no grupo, portanto, no seu grupo de investigação, tem estas valências, tem muitas valências, com certeza. Tem alguma também, alguém que esteja a tratar mais dos insetos comestíveis ou não? É assim, mais uma vez, isto é um projeto que não é coordenado por mim, é coordenado por uma outra investigadora do CESAM também. Sim. E sim, obviamente que eles têm essas valências e no CESAM somos realmente conhecidos por ter essas valências, exatamente, pessoas realmente que trabalham em áreas completamente diferentes, que se complementam e que depois resulta esta mais-valia, não é? Um grupo que trabalha mais na parte dos insetos e eu depois
mais na parte das plantas e há uma interação quando é necessário, que é assim que deve ser. Se calhar qualquer dia vamos convidar a sua colega, Acredito que fazemos sim. aqui um banquete de insetos. Isso era interessante, sim. O que é que espera alcançar? Qual é o projeto mais importante neste momento em que está envolvida? Que resultados é que está à procura? Neste momento, o projeto onde eu estou mais envolvida e aquele que me traz mais desafios é realmente criar condições em viveiro comercial, em viveiros de produção florestal, condições que permitam aos viveiristas selecionar plantas mais resistentes ou induzirem resistência nas plantas. E isso implica muitas vezes, para já, trabalhar em condições operacionais, que é sempre um desafio. Nós saímos do nosso laboratório e entramos no ambiente operacional, é desafiante para eles, não é? Porque acabamos por criar alguma entropia, como é óbvio e natural, mas também para nós. E para nós é um grande momento de aprendizagem, quanto a mim. Temos um projeto realmente em pinheiro para induzir a resistência em pinheiro, recorrendo, por exemplo, a alterações do microbioma da planta, porque detectamos que há um microbioma mais resistente e que induz a resistência, por exemplo, em Pinus-Pinea, que é uma espécie muito querida, não é? Nossa, e que realmente tem essas valências, é uma espécie muito resistente, e nós estamos a tentar agora transferir esse microbioma para espécies realmente mais suscetíveis a algumas doenças. Além disso, estamos também a trabalhar na parte da indução de resistência com ultravioletas, ou seja, induzir o stress na planta. A planta em stress fica numa situação de alerta e fica preparada para um stress seguinte, que será uma mais-valia para que ela realmente perceba que a seguir pode vir um problema e eu estou preparada para isso. Está envolvida alguma manipulação química, genética, eventualmente, das plantas? Não, nenhuma. Não. Nenhuma. Neste caso, nenhuma. Mas cada vez mais, por exemplo, quando falamos de seleção, a seleção pode-nos levar à identificação de genes de resistência à seca, à temperatura, a determinadas doenças, que podem eventualmente, realmente, depois, através da transformação genética, serem introduzidos noutras plantas. Aliás, o meu background, antes da parte da fisiologia vegetal, foi exatamente a cultura in vitro, que, no fundo, é a ferramenta para levar a essas transformações. Mas na parte florestal ainda há muito caminho para se fazer nessa área. Mas é um caminho que deve ser percorrido? E eu acho que é um caminho que deve ser percorrido, porque não? Neste momento a transformação genética está tão direcionada e tão controlada já, é quase uma forma mais rápida de nós estarmos a fazer cruzamentos controlados, obtermos os indivíduos e assim conseguimos mais rapidamente introduzir as características desejadas. Mas às tantas já temos plantas que não são as originais, não é? Sim, mas É também um quando bocadinho- fazemos estou a ser- cruzamentos, estou a ser quando um fazemos bocadinho o advogado cruzamentos do também já diabo, não não é? temos, as plantas já não são as originais. Quando nós promovemos cruzamentos controlados também deixam de ser os originais. É um melhoramento, faz parte do melhoramento. Aí o objetivo mais uma vez, a utilidade, digamos assim, para as pessoas. É esse o objetivo principal? Acho que hoje se mudou um bocadinho o paradigma daquilo que são os objetivos. Há uns anos, os objetivos era produzir mais, plantas que crescessem Parte muito. económica, não é? Exatamente. Hoje o objetivo já não é esse. Nós precisamos realmente de plantas resilientes, plantas de alta qualidade que permitam realmente adaptar-se, porque realmente com este percurso e com estas expectativas que há das alterações climáticas, nós temos eventualmente que assistir e que ajudar um pouco a este processo, porque senão pode se tornar um pouco complicado. E nessa perspectiva, sim, o melhoramento terá que ser pensado não só na quantidade e na produção de determinada característica, seja ela qual for, mas sobretudo realmente nesta resiliência a fatores de stress como a seca ou determinadas doenças. Falou nas alterações climáticas e na seca. Isso, as condições de vida das plantas, digamos assim, alteraram-se muito, não é? Há conclusões a que tinham chegado aqui, sei lá, há 10, 15 anos, que deixaram de ser válidas? Não. É assim, as plantas também vêm de um processo evolutivo que já passaram por muito, não é? Sim. É isso que as torna um mistério, não é? Aliás, Charles Darwin já dizia isso mesmo, elas são extraordinárias e são um mistério, e esse mistério ainda hoje continua por ter muitas respostas, é curioso, não é? Estamos a falar
de um botânico, neste caso não é botânico, mas um naturalista de 1880, não é? E as perguntas continuam por responder, há muito trabalho para fazer. Mas, efetivamente, a distribuição de algumas espécies, isso está a acontecer, efetivamente, temos que pensar em alternativas que sejam mais adaptadas aos novos regimes de alterações climáticas, mas as plantas, elas já passaram por muito. E a ideia ou a motivação para um cientista é sempre saber mais. É curiosidade, é uma palavra-chave, não é? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E eu que trabalho com plantas, acho que o facto de elas serem tão misteriosas, ainda estarmos a tentar conhecê-las, mas para além disso nós percebemos que há ali um conjunto e um manancial de possibilidades, eu acho que isso torna ainda realmente o assunto, o tópico mais interessante. Só para terminar, tinha aqui uma questão que queria colocar agora, que é normal, é mais comum as pessoas preocuparem-se, a sociedade e as instituições e as organizações da sociedade preocuparem-se com a vida animal, proteger os animais. Não há a mesma sensibilidade para proteger a vida vegetal, pois não? Não há. É interessante que pegue nisso. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio de todos. Introduzir nos currículos mais sobre a parte das plantas. Não sei o que é que está a falhar e acho que é um problema, eu diria, não só nacional, mas também daquilo que eu converso com os colegas e com os colaboradores espanhóis também. Lá eles passam, é muito difícil atrair pessoas a trabalhar para a parte vegetal. Sim, há uma maior percepção para a parte animal, para a parte humana também, e para a parte vegetal, que no fundo é a base de tudo. Claro. Realmente não há essa sensibilidade. Provavelmente começar a trabalhar esses assuntos mais ao nível das escolas, que eu não sei se trabalha com o devido cuidado, e se calhar até inverter, repensar uns currículos académicos ao nível do ensino superior, porque da experiência que eu tenho, e sou professora, como sabe, quer dizer, eu falo do que é uma planta, como é que uma planta funciona, depois de eles saberem o nome das plantas. Eu acho que isto devia ser ao contrário. Eles primeiro deviam saber o que é uma planta, Sim. como é que a planta funciona, ok, agora tem nomes diferentes, vamos lá saber quais são. Eu acho que isto devia ser repensado. Mas continua a ter alunos ainda assim, apesar dessa... Sim, não é? continuo. E o que é que eles procuram? Vão nessa linha da curiosidade de saber mais sobre as plantas? A vantagem de ter menos alunos que procuram a área vegetal é que sabemos que aqueles que procuram efetivamente vão por gosto. Isso também acaba por ser um benefício, não é? E sim, são pessoas que realmente são alunos, são jovens, investigadores e jovens académicos que procuram exatamente essa curiosidade, perceber o que é que se passa, o que é que eu posso fazer e sobretudo soluções. Eles procuram realmente tópicos em que não se estude só ciência fundamental, mas que seja realmente transformado numa solução, na resolução de um determinado problema. E esses são os que já chegam lá motivados para isso. Exatamente. E, portanto, se calhar é preciso trabalhar mais a montante para Exatamente, despertar essa motivação, não é? É isso que se está a referir. Sim. Portanto, no geral, nos níveis anteriores da formação. Não é? Sim, e mesmo já, se calhar mesmo na parte dos primeiros ciclos, porque eu acho que realmente há um déficit daquilo que se chama erradamente cegueira verde. Sim. Cegueira verde, pronto. Cegueira verde é, portanto, as pessoas que não estão alerta não estão para... alerta para, um bocadinho por aí, sim. Muito bem, sim senhor. Glória Pinto, muito obrigado por ter estado connosco. Trouxe-nos aqui algumas pistas para reflexão e espero que as pessoas pensem agora um bocadinho nestes aspectos e que olhem para as plantas de maneira diferente, não é? Isso é importante, porque é normal sim. uma pessoa, sei lá, como dizia, os animais, porque parece que a interação é mais ativa, não é? E as plantas, uma pessoa facilmente arranca uma folha ou arranca uma planta e deita fora, não é? Exato, é verdade. Vamos ver se conseguimos dar o nosso contributo. Muito obrigado por ter estado aqui no ScienceCast. O ScienceCast que está disponível nas várias plataformas de podcast e também a versão vídeo no YouTube. Muito obrigado por estar connosco e até a próxima.